Saudações, queridos alunos. Vamos a mais uma videoaula sobre divisão de números racionais na forma fracionária. Acompanhe, por favor. Antes de começar a falar em divisão de racionais na forma fracionária, observem aqui essas 4 multiplicações de frações. Por exemplo, nós temos aqui, o número 1/4 multiplicado pelo 4 sobre 1. Se nós multiplicarmos essas duas frações, de acordo com como nós já aprendemos na multiplicação, multiplicamos numerador por denominador e denominador por denominador. 1 vezes o 4, isso aqui é 4, e 4 vezes 1 é 4. Só que nós temos 4 sobre 4. Como toda fração é uma divisão, se nós dividirmos 4 por 4, isso aqui dá 1 como resposta. Observe esse outro exemplo. 5/4 multiplicado por 4/5. Se eu multiplicar 5 vezes 4, eu vou ter 20. E se eu multiplicar 4 vezes 5 também é 20. E 20 dividido por 20 é igual a 1. 7/11 multiplicado por 11/7. Se eu multiplicar 7 vezes 11, eu terei 77. E se eu multiplicar 11 vezes 7, também 77. E quando eu dividir 77 pelo próprio 77, isso aí é igual a 1. Na última multiplicação, se eu tenho 13 décimos multiplicado por 10 trezeavos, quando eu multiplicar os numeradores 13 vezes 10, eu vou ter o 130. E quando eu multiplicar os denominadores 10 vezes 13, eu também vou ter o 130. E 130 dividido pelo próprio 130 é igual a 1. Então, observa aqui a primeira pergunta. O que cada dupla de fração tem em comum? Então, vamos ver o que cada dupla tem em comum. Essa primeira dupla, perceba que eu tenho 1/4 multiplicado por 4 sobre 1. Observa que essas frações, uma é o inverso da outra. No segundo exemplo, eu tenho 5/4 multiplicado por 4/5 também. A mesma coisa. A fração 5/4 é o inverso da fração 4/5. O terceiro exemplo, a mesma coisa. 7/11 e 11/7. Uma fração é o inverso da outra. E no último exemplo, 13 décimos e 10 trezeavos, uma fração também é o inverso da outra. Então eu tenho aqui 4 exemplos, e em cada exemplo eu tenho uma multiplicação de frações pelo seu inverso. Letra B. O que é que diz a letra B? O que o produto dessas duplas de frações tem em comum? Perceba que a multiplicação da primeira dupla de fração deu 1, da segunda deu 1 também, da terceira também foi 1 e da quarta também foi 1. Então, que conclusão é que nós tiramos aí? Que quando multiplicamos uma fração pela sua inversa, o resultado vai ser 1. Quando multiplicamos uma fração pela sua inversa, o resultado é igual a 1. É o que nós temos aqui embaixo. Quando a multiplicação de duas frações tem 1 como resultado, essas frações são inversas uma da outra. Ok? Ficou clara essa observação? Então, se eu multiplico duas frações e o resultado é 1, é porque uma fração é o inverso da outra. Tudo bem? Caminhando mais à frente. Considere as situações a seguir. Primeira situação. Dos 3/5 que sobraram de uma pizza, Júlia comeu metade. Que fração da pizza Júlia comeu? Então, olha só. Havia uma pizza, que ela foi consumida, parte dela, e foi deixada 3/5. Foi deixada um pedaço dessa pizza, correspondente a 3/5. Essa garotinha aqui, a Júlia, ela comeu metade. O que significa metade de 3/5? Metade, gente, é representado pela fração meio. Ok? Então, o que é que eu quero verificar? Eu quero verificar que quantidade da pizza a Júlia comeu. Então, ela comeu metade de 3/5. Ou seja, o que seria metade de 3/5? Como nós já vimos lá atrás,
uma fração de outra fração é o produto de uma fração por outra. Então, metade de 3/5 é meio multiplicado por 3/5. Certo? Isso é a linguagem matemática do que o problema está abordando aí, no contexto. Vamos resolver geometricamente esse problema. Então, observe o seguinte. Aqui eu tenho uma pizza, certo? Aqui eu tenho uma pizza. A pizza foi dividida em 5 fatias e foi pintado 3 de amarelo. Então, essa parte da pizza que está pintado de amarelo é exatamente o que sobrou da pizza. Ok? Nós tínhamos, a princípio, uma pizza inteira. Alguém comeu 2 fatias e deixou lá de sobra essa parte de amarelo, que corresponde a 3/5 da pizza. Foi o que sobrou da pizza. Tá. Júlia, chegando, né, observou que tinha um resto de pizza, né, que é essa parte de amarelo. Ela comeu metade dessa parte de amarelo. Então, o que seria a metade dessa parte de amarelo? Para eu pegar essa parte de amarelo e dividir ao meio, eu teria exatamente isso aqui, ó. Opa, mais para cá um pouquinho. Então, aqui seria metade da pizza, a parte que Júlia consumiu. Ok? Então, Júlia consumiu metade do que tinha sobrado, do que havia sobrado. Ok? Bem, escrevendo melhor que na outra figura, você percebe que eu dividi essa fatia bem no meio. Então, vamos dividir todas as fatias no meio. Se eu fizer isso, né, a pizza, a princípio, tem 5 fatias. Se eu dividir cada fatia no meio, vou ficar com 10 fatias. Então, está aqui exatamente a representação da parte que a Júlia comeu da pizza, certo? Júlia comeu esse pedaço da pizza que está rachurado. Tudo bem? Então, se a princípio tinha 3/5 da pizza, Júlia comeu metade, o que seria metade dessa pizza? Seria dividir o 3/5 por 2. Então aqui nós temos 3/5 dividido por 2. Mas nós vemos que na outra figura, a parte que representa o que Júlia comeu, corresponde a 3/10. Se você observar essa parte rachurada, ó, é 3 das 10 partes em que a figura foi dividida. Ok? Então a gente pode afirmar o seguinte, que 3/5 dividido por 2 é igual a 3/10 pela análise geométrica que nós fizemos das figuras. Repetindo, a partir dessa análise, né, geométrica, nós temos que 3/5 dividido por 2 é igual a 3/10. Certo? Mas observa que se nós analisarmos de outra maneira, né, se eu pegar o 3/5 e multiplicar pelo inverso de 2, também vai dar 3/10. O inverso de 2 quem é? É meio. Observa aqui, ó, pela figura, né, pela geometria, pela análise geométrica, nós vimos que 3/5 dividido por 2 é igual a 3/10. Esse é o resultado da divisão. Entretanto, se nós pegarmos a fração 3/5 aqui, ó, e multiplicarmos, trocarmos a divisão pela multiplicação pelo inverso de 2, percebam que o inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, se eu multiplicar o 3/5 pelo inverso de 2, que é meio, também dá 3/10. Ou seja, 3/5 dividido por 2 é igual a 3/5 multiplicado pelo inverso de 2, que é meio. Certo? Ficou claro essa observação? Muito bem. Vamos ver o segundo probleminha. Calculando 2/5 de pão por pessoa, 4 pães servem quantas pessoas? Então, veja bem. É como, por exemplo, eu tenho 4 pães. Tá? Eu quero fazer uma reunião de amigos e quero convidá-los, distribuir para eles lanche, servir lanche para eles. Então eu tenho 4 pães em casa e eu calculo que 2/5 de pão sirva bem uma pessoa. Então eu quero saber quantas pessoas eu posso convidar para que desses 4 pães eu dê 2/5 para cada uma delas. Primeiro, o que é 2/5, né, de um inteiro? É dividir esse inteiro em 5 partes e considerar 2. Então, por exemplo, imagina que isso aqui é o pão.
Desculpa lá. Isso aqui, imagina que é o pão, certo? Imagina que isso aqui é o pão. Então, 2/5 o que que é? É dividir em 5 partes, tá? Eu divido aqui em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. E tiro 2. Então, essa parte que está rachurada corresponde a 2/5 do pão. Então, um pouco menos de meio pão, uma quantidade um pouco menor que a metade do pão, serve bem uma pessoa, o lanche para uma pessoa. Então é isso que eu quero servir para cada pessoa. Então se eu tenho 4 pães, onde cada uma consuma 2/5 do pão, quantas pessoas no máximo eu posso convidar para essa reunião na minha casa, por exemplo? Tá? Então, repetindo, eu quero saber se cada pessoa comer 2/5 de pães, 2/5 do pão, 4 pães vai dar para servir quantas pessoas? Então vamos resolver primeiro isso aqui geometricamente. Tá? Vamos dividir cada uma das 4 unidades de pão em 5 partes iguais. Então está aqui a primeira unidade, a segunda unidade, a terceira unidade e a quarta unidade. É como se eu tivesse aqui os 4 pães, certo? Eu dividi cada pão em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui 1, 2, 3, 4, 5. E aqui também, cada pão eu dividi em 5 partes. Certo? Então vamos ver o que é 2/5. Como nós já vimos ali em cima, 2/5 do pão é você pegar das 5 partes, você considerar 2. Então aqui nós temos 2/5 do pão, né? Representado aqui por essa figura que está roxa, rachurada de roxo. Aí nós temos 2/5 de pão. Então vamos conferir quantos 2/5 nós teríamos nesses 4 pães. Então aqui nós temos 2/5, aqui nós temos 2/5, aqui nós temos 2/5, aqui nós temos 2/5, aqui nós temos 2/5. Aqui nós temos de novo mais 2/5, aqui mais 2/5, e aqui mais 2/5, né? Aqui nós temos mais 2/5 e aqui nós temos mais 2/5. Então, quantos 2/5 nós conseguimos obter aí nesses 4 pães? Observa só. O primeiro 2/5 está aqui, o segundo 2/5, o terceiro 2/5, o quarto 2/5, o quinto 2/5. Né? Então, aí nós já temos 5 pessoas. O sexto 2/5, sétimo 2/5, o oitavo 2/5, o nono 2/5 e o 10º 2/5. Então nós temos 10 2/5 nesses 4 pães. Se eu for dividir esse pão em fatias de 2/5, em pedaços de 2/5, eu vou ter 10 pedaços. Então perceba que eu vou poder servir 10 pessoas. Tudo bem? Então, se eu tenho 4 pães em casa, eu quero fornecer lanche, juntar uns amigos e fornecer lanches para ele, e cada um receba 2/5 do pão, eu posso convidar até 10 amigos, que eles vão ser bem servidos. Certo? Portanto, 2/5 cabem 10 vezes em 4. Ou seja, se eu tenho 4 inteiros, cada 2/5, cada fração de 2/5 cabe em 10 vezes em 4 inteiros. Em outras palavras, 4 dividido por 2/5 dá 10. Se eu for dividir os 4 pães em pedaços de 2/5, isso aí vai dar 10 pedaços. Certo? Logo, os 4 pães servem 10 pessoas. Então, geometricamente, nós temos ali a nossa análise. Agora, observe o seguinte, que a divisão de 4 por 2/5 tem o mesmo resultado se nós multiplicarmos 4 pelo inverso de 2/5, que é 5/2. Quer ver? Observe. Nós já vimos geometricamente que 4 dividido por 2/5 dá 10. Isso nós já vimos, certo? Mas se nós pegarmos o 4, está aqui o 4, e ao invés de dividir, nós multiplicarmos não por 2/5, mas pelo inverso do 2/5, que é 5/2, já vimos que multiplicar um número inteiro por uma fração é multiplicar um número inteiro pelo numerador. Então, se nós fizermos 4 vezes 5, é 20 sobre 2. E quando dividirmos 20 por 2, também vai dar 10. Então, isso significa dizer, gente, olha, o resultado é o mesmo, tá?
que 4 dividido por 2/5 é a mesma coisa, é igual a pegar o 4 e multiplicar pelo inverso de 2/5, que é 5/2. Ou seja, a multiplicação de um número por uma fração, a divisão de um número por uma fração é a mesma coisa que a multiplicação desse número pelo inverso daquela fração. Tá bem? Observe essa terceira figura, esse terceiro exemplo. A figura seguinte indica a divisão de 2/3 por 1/6. Então eu tenho aqui uma coisa inteira, eu peguei aqui 1/3 mais 1/3. 1/3 mais 1/3 vai dar 2/3. Então essa parte que está pintada de marrom corresponde a 2/3. Tá? Eu quero dividir esse pedaço aqui, 2/3, eu quero dividir por 1/6. Certo? Então vamos lá. O que é 2/3? Essa parte de marrom que você tem representado. Que eu repeti a parte de marrom aqui. Ó. Se eu quero dividir em pedaços de 1/6, então eu vou dividir essa parte em 2, essa aqui em 2, essa aqui em 2. Aí eu vou ter 6 pedaços, né? A figura é dividida em 6 partes. É o que nós temos aqui embaixo. Ó. E quando eu dividir esse 2/3 por 1/6, você percebe que a gente tem aqui, ó, quantos 1/6 nós temos em 2/3. Perceba de novo que 2/3 é o que está pintado aqui de marrom. Tá? Isso aqui que nós temos é 2/3, 1/3 mais 1/3. E eu transferi para cá, ó, tudo que está aqui de marrom, nós temos aqui o mesmo tamanho, certo? Agora, eu vou dividir em 1/6. O que é 1/6 dessa figura? 1/6 é dividir a figura em 6 pedaços. Divide aqui ao meio, aqui ao meio, aqui ao meio. Então, a gente tem 1/6, 1/6, 1/6. Isso aqui é 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Certo? Tudo bem? Então, essa figurinha aqui rachurada, ela equivale a 1/6 do total. Então, quantas figurinhas dessas de 1/6 cabem nessa parte marrom, que é 2/3? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Então, perceba que em 2/3 cabem 4 1/6. Certo? Repetindo, em 2/3 da figura cabem 4 pedacinhos de 1/6. Certo? Então, nós temos que 2/3 dividido por 1/6 é 4. Tá? Olha lá, analisando a figura, 1/6 cabe 4 vezes em 2/3. Então, 2/3 dividido por 1/6 é 4. Observa que o dividendo geralmente é maior do que o quociente, nas divisões que nós fizemos até agora com o número natural inteiro. Mas quando você está trabalhando com frações, perceba aqui, ó, o quociente passou a ser maior do que o dividendo. Isso é perfeitamente possível, tá? Quando se trabalha com número racional, tá bem? É uma observação só que a gente está fazendo para você não achar estranho. Porque você aprendeu a vida inteira até agora que numa divisão o quociente é sempre menor, né, que o divisor, que o dividendo. E aqui ele passou a ser maior, sem problema nenhum. Okay? Note que a divisão de 2/3 por 1/6 tem o mesmo resultado que a multiplicação de 2/3 pelo inverso de 1/6, que é 6/1. Então, mais uma vez, ó, se nós pegarmos aqui o 2/3 e dividirmos por 1/6, a gente já percebeu que deu 4 lá pela nossa análise geométrica. Mas perceba que se eu pegar a fração 2/3 e ao invés de dividir, eu multiplicar não por 1/6, mas pelo inverso de 1/6, eu vou ter 2 vezes 6, 12, dividido por 3, 4. É o mesmo resultado. Ó. Então, a gente pode concluir que 2/3 dividido por 1/6 é a mesma coisa que fazer 2/3 e multiplicar pelo inverso de 1/6, que é 6/1. Tudo bem? Então, perceba que nesses 3 exemplos, olha as conclusões que nós tiramos. Né?
que quando eu estou dividindo uma fração por outra ou por algum número, isso é a mesma coisa que pegar a fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então é isso que a gente conclui. Ó. A divisão de uma fração por outra fração, a divisão de uma fração por outra, diferente de zero, porque dividir por zero não pode, não existe, significa que nós vamos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Sempre que você for dividir uma fração por outra, você deve multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Ou seja, você pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Isso vai dar a você o mesmo resultado que você dividir a primeira fração pela segunda. E como multiplicar mais simples do que dividir, então a partir de agora a gente vai fazer sempre isso. Sempre que você tiver a divisão de uma fração por outra, você vai conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Ficou claro essa propriedade? Ela nunca falha, gente. Observação, a divisão entre duas frações é sempre possível, desde que o divisor seja diferente de zero, como nós já vimos isso anteriormente. Observação 2. Toda fração representa um quociente do numerador pelo denominador. Nós já falamos isso em situações anteriores, né? Toda fração é uma divisão, numerador dividido pelo denominador. Então, olha só, a fração 2/5 é a mesma coisa que fazer 2 dividido por 5. Ou seja, 2 dividido por 5 eu posso escrever na forma de fração 2/5. Uma fração onde o numerador é meio e o denominador é 3/5, isso é a mesma coisa que fazer meio dividido por 3/5. Ou seja, se eu tenho uma divisão de duas frações, uma fração por outra, isso aqui é igual a uma fração onde o numerador é a primeira fração e o denominador é a segunda fração. Nós podemos escrever nesse formato também sem problema. Obtenha o resultado das divisões abaixo. Vamos fazer juntos. Então, observa aí o seguinte. Na letra A você tem o menos 2/5 dividido por mais 2/5. Tá? Então, obedecendo a regra, a gente não vai dividir. A gente vai conservar a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda é 2/5, a gente vai trocar pelo inverso, que é 5/2. Tá? Perceba o seguinte, quando eu multiplicar duas, sinais diferentes, né? Sinais diferentes dá negativo, 2 vezes 5 é 10, numerador pelo numerador. E denominador por denominador, 5 vezes 2 também é 10. Ora, mas se o numerador é 10 e o denominador também, quando eu dividir 10 por 10, isso aqui vai dar menos 1. Certo? Observa lá a letra B. Ó. Nós temos mais 10 nonos dividido por menos 5 terços. Então, eu vou conservar a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 5 terços é 3/5. Então, vamos lá multiplicar. Perceba que dá para simplificar o 10 com 5, tudo por 5. 5 por 5 é 1, 10 por 5 é 2. Dá para simplificar o 9 e o 3, tudo por 3. 3 por 3 é 1 e 9 por 3 é 3. Então, o que sobrou aí? Ó? Vamos fazer o jogo do sinal, positivo e negativo. Sinal diferente, na multiplicação é negativo. 2 vezes 1 é 2 e 3 vezes 1 é 3. Então está aqui o resultado da multiplicação, da divisão de fração por fração, dá menos 2 terços. Tudo bem? Então vamos para a tarefa de aprendizagem. Agora é hora de você trabalhar. Perceba que a figura sugere a operação 4 terços dividido por 3 aí na primeira questão. Então está aqui a figura desenhada que você vai analisar geometricamente, como nós fizemos lá em cima várias vezes, e vai dizer, a partir dessa análise geométrica, você vai dizer quanto que é 4 terços dividido por 3. Analisando a figura, você já tem na figura o resultado, não precisa fazer conta nenhuma. Aí na figura você já tem o resultado. Então analise geometricamente e diga quanto é a divisão de 4 terços por 3. Segunda questão, você vai calcular essas divisões, como foi feito lá em cima. Qualquer dúvida é só voltar ao vídeo.
Terceira questão, é um probleminha que você vai ler, interpretar e resolver. Quarta questão, você tem aqui fração dividido por fração, você vai calcular na letra A e B. Quinta questão, calcula o valor da expressão. Sexta questão, lê o probleminha, analisa e resolve. E depois confira as respostas aqui abaixo e veja as questões que você acertou e as que você errou. As que errou, refaça de novo para eliminar esse erro. Muito obrigado, gente, pela atenção. Não esqueça de dar like, se inscrever no canal, deixar seu comentário. Próxima videoaula, a gente vai falar sobre potenciação com números racionais. Mas a gente vai dividir esse estudo em duas partes. Primeiro a gente vai ver potenciação com número positivo, com expoente positivo, e depois a potenciação com expoente negativo. Tudo bem? Entenda, é mais sábio averiguar do que supor. Certo? Averiguando, você está verificando a veracidade do fato. E supondo, você pode estar se precipitando. Obrigado e até breve.